boa noite aos que estão em casa, boa noite aos que estão aqui comigo, também reunidos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos. É sempre um prazer estarmos aqui. E hoje eu senti no meu coração trazer uma palavra baseada no dar lugar ou não dar lugar ao diabo. E isto é em sequência daquilo que o nosso irmão Paulo nos trouxe há 2 semanas e a semana passada também, portanto a primeira mensagem e a segunda mensagem, para complementar, acerca da armadura de Deus e de nós estarmos preparados para resistir no dia mau e nunca perdermos a consciência de que nós estamos envolvidos numa guerra espiritual. Porque não podemos servir a 2 senhores e quando nós tomamos o partido de um senhor, imediatamente estamos a declarar uma guerra. Não é? Então temos de ter essa consciência de que estamos realmente a nossa vida é uma vida de constante guerra, tanto mais que a Bíblia diz que a luta contra a Amaleque é de geração em geração. A luta contra o mal, contra aqueles que se opõem, é de geração em geração. Também aprendemos através do Paulo que as armas da nossa milícia não são carnais, que nós não lutamos contra a carne e o sangue. Portanto, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra todos os principados e potestades que querem influenciar a nossa vida no sentido de nos desviar de Deus e não permitir que a palavra de Deus produza realmente fruto na nossa vida. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. E Ele faz isso através do quê? Do seu poder de palavra. A palavra tem poder para criar coisas. Então, tudo o que é visível foi criado do que é invisível. Certo? Então, primeiro está o espiritual e depois então é que está o carnal. Amém? Então, queria que começássemos a leitura desta noite pela primeira carta do apóstolo Pedro. Glória a Jesus. Deus é muito bom. Muito bom. Ele escreve aos irmãos, eu vou só dar como nota introdutória a carta do Pedro, do apóstolo Pedro, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Portanto, estou a ler a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 1, só como nota introdutória para nós sabermos a quem é que ele escreveu. Então diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus peregrinos dispersos no ponto da galáxia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência de Jesus Cristo e à expressão do seu sangue. Graça e paz vos sejam multiplicados. Isto era a ação de graças do apóstolo Pedro aos irmãos da galáxia, da Capadócia e tudo mais. Por isso é que nós aprendemos que Paulo pretendeu ir pregar à Ásia e o Espírito não lhe permitiu. Porquê? Porque esse era o ministério que estava reservado para Pedro. Amém? Nós estranhamos muito porque é que o Paulo quis ir pregar à Ásia e não conseguiu pregar à Ásia, porque é que o Espírito o impediu. Porque esse ministério não estava reservado para o Paulo, estava reservado para o Pedro. Então vamos ler no capítulo 5. Antes de abordar o capítulo 5, vou também, só para nos situarmos, o tema da carta de Pedro, ele vem falando sobre o viver para Deus, uma vida dedicada a Deus, no capítulo 4. Fala também sofrendo por ser cristão, o sofrimento daquele que ama a Jesus Cristo, não é? Esse é o único sacrifício que nós temos que apresentar, é sofrer por amor a Jesus Cristo. E sofremos por amor a Jesus Cristo porque amamos a Cristo. E quem ama sofre. Não é? E no capítulo 5, o apóstolo Paulo começa por escrever o seguinte, no versículo 1. Portanto, quando ele fala, portanto, em razão de tudo o que eu falei, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos vossos cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade. Isto é extremamente importante. Portanto, o pastor não é um profissional da fé, como muita gente fala. O pastor não é profissional da fé. Ele pode receber salário, mas isso não faz dele um profissional da fé. O salário é uma forma dele ser sustentado. Há ministérios que têm muitos pastores e os pastores são dedicados a tempo integral, então são dignos de salário dobrado, diz a Bíblia. Não estou contra. Para quê? Para que tenham também condições para poder ministrar de uma forma tranquila.
Não é? E então a Bíblia diz aqui assim, não por obrigação, mas de livre vontade. Porque quando nós temos em nós a chamada, ou seja, quando nós reconhecemos o nosso, como direi, a nossa vocação. O David tem uma vocação, eu tenho uma vocação, o Paulo tem uma vocação. Não há aqui dentro desta sala, nem aí em casa, mesmo que pensem que não têm, todos nós temos uma vocação. Não há ninguém que tenha nascido à toa. Todos nós temos uma vocação. E mais tarde ou mais cedo nós vamos conhecer qual é a vocação. E a vocação, a chamada se manifesta pela concretização da vocação em nós. Ou seja, nós tomamos a consciência da nossa vocação. E então seguimos. Então, quando nós tomamos consciência da vocação, nós fazemos as coisas por prazer. Não é por obrigação, nem por imposição. Certo? E então diz assim: pastorei o rebanho de Deus que está aos vossos cuidados. Olhem por ele, não por obrigação. Eu não sou obrigado a olhar. Eu não consigo viver sem o fazer. É completamente diferente. Vocês concordam ou não? Exato. Completamente diferente. Exato. Porque é uma questão de consciência e uma questão de missão. Claro. Não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas por desejo de servir. É prazeroso servir, não é? E depois assim, não hajam como dominadores. O pastor não é nenhum dominador. O pastor não domina. Um líder não domina. O líder é uma referência que cativa o seguimento. Vocês reparem que Jesus nunca o obrigou, nem nunca fez nada por obrigação. Não é? O que é que acontecia? A palavra que ele falava trazia inspiração às pessoas e as pessoas viam nele uma referência, porque este fala o que faz. Exato. Assim como fala, assim faz. Exato. Certo? E então é isso que nós temos que compreender. Quem é que é líder e quem não é líder? Há muita gente que pensa que o líder manda. Não, um líder não manda. Quem manda é um ditador. Agora, um líder não manda. Um líder torna-se uma referência, torna-se alguém que inspira os seus seguidores e não os obriga a fazer coisa nenhuma. Claro. Nós próprios, a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Porquê? Porque nós vimos manifesto o amor de Deus em Cristo. Exato. E então nós hoje temos a condição de dizer assim, como não amá-lo? É verdade. Eu agora vinha a pensar acerca disso e vinha no carro a pensar assim, caramba, realmente é verdade. Como é que eu não amaria Jesus? É verdade. Sabendo o grande amor que ele teve por mim, não o conhecendo eu a ele ainda, nem eu tendo uma relação com ele. Claro, não é? Claro. E eu reconheço que eu não mereço a manifestação de amor que ele teve por mim. Eu não mereço. Então eu compreendo. As coisas não são por merecimento no reino de Deus, é tudo por graça. Exato. É pela sua graça, é a expressão do seu querer. Não é? É pelo beneplácito da sua vontade. E então depois diz assim: não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Estão a ver? Esta é que é a excelência da liderança. Ser um exemplo. Eu não tenho, nós até temos, ouça uma coisa, que exemplo tem um pai bêbado, um pai alcoólatra, que exemplo é que ele tem e que moral é que ele tem para repreender um filho para ele não beber? Não tem. De maneira nenhuma. Por isso é que há muitos cristãos que não dão testemunho. Porquê? Porque eles dão à mãe e falam de Jesus, mas a vida deles é totalmente ao contrário daquilo que eles dão à mãe. Exato. É verdade. Então depois diz assim: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperdível, a imperecível coroa de glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. A sujeição é um ato voluntário. A sujeição é um ato voluntário. Exato. Eu sou pastor, mas enquanto o Paulo estiver a ministrar a palavra, eu tenho que me sujeitar a ele. Exato. Eu tenho que me sujeitar a ele, porque ele naquele momento é a autoridade. Claro, lógico. Porque ele está a ser usado por Deus e eu só tenho que estar sujeito a ele. Exato. Isto não é falsa modéstia, isto é a verdade do Evangelho. É isso mesmo. Jesus um dia estava a falar, ele repreendeu alguém, ele dizia: tu falas assim para o sacerdote? E Jesus disse: se eu soubesse que era sacerdote, não tinha falado assim. Claro. Certo? Exato. Depois diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos soberbos, mas concede graça aos humildes. E agora vamos entrar na mensagem, que diz assim: portanto, lá está, em razão disto, vocês reparem que estamos a falar acerca de quê? Da autoridade, da relação, de exemplo. Então, em razão disto, o Paulo diz: portanto, humilhem-se debaixo
da poderosa mão de Deus, a humilhar-me debaixo da poderosa mão de Deus, é um ato voluntário. Exato. Jesus chamou-os e disse: vinde após mim. Olha, eu vos concedo descanso. Agora, só tem descanso quem vive à sombra dele. É isso. Mas só procura a sombra dele quem quer. É verdade. Porque ele não é obrigado. Ninguém é obrigado. É isso Certo, mesmo. irmãos? É. Então diz assim, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele vos exalte no tempo devido. Então a exaltação vem no tempo de Deus. É isso. No tempo de Deus. Depois diz assim, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, a ansiedade é terrível. A ansiedade é terrível. A ansiedade desgasta. A ansiedade desgasta e não resolve nada. Pessoas ansiosas são pessoas que agem de cabeça quente. E não pode ser. Nós temos que lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade porque Ele tem cuidado de nós. Porque Ele é que coloca em nós a sua paz. A Bíblia diz, Paulo ensina a igreja a orar, não é? Para quê? Para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Claro. Ou seja, nós só podemos ter paz e tranquilidade pelo mover do Espírito Santo, pela manifestação do Espírito Santo em nós. Em razão de quê? De uma oração feita. Exato. Orai em todo o tempo com toda a oração e súplica e com ações de graças, não é? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai ser a resposta a essa oração. Exato. A primeira coisa que nós recebemos quando oramos a Deus é paz. É a manifestação dele. Eu oro a Deus e eu tenho que sentir paz. Porque grande parte das vezes, quando eu oro a Deus, eu vou o quê? Eu vou ansioso, eu vou inquieto, eu vou receoso, eu vou necessitado. É claro que eu também partilho as vitórias, partilho as alegrias, não é? Partilho os sucessos. Nós devemos partilhar tudo com aquilo que nos instrui. Claro. As boas e as menos boas. E então Paulo diz aqui, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E agora veja, muitas Bíblias dizem, a minha Bíblia diz assim, estejam alerta e vigiem. A vossa Bíblia como é que diz? Sede sóbrios e vigilantes. O que é uma pessoa ser sóbria? Uma pessoa bêbada, como é que se chama? É uma pessoa ébria, não é? Então, uma pessoa ébria é o contrário de uma pessoa sóbria. Uma pessoa sóbria é uma pessoa que está ausente de toda e qualquer influência. A pessoa ébria já está debaixo da influência do álcool. Exato. Todas as ações que ele toma, já não é ele, é aquele que o domina. É o álcool, certo, irmãos? Exato. É como, por exemplo, as pessoas quando estão iradas, elas não estão sóbrias. Elas estão ébrias. Exato. Do ódio. Exato. Certo? E o que é que a Bíblia diz? Que o ódio suscita contenda. Portanto, não vem bom fruto do ódio. Assim como também não vem bom fruto do álcool, Exato. não vem bom fruto das drogas. Ou seja, todas as pessoas que estão tomadas por um vício são pessoas que não são sóbrias. Porquê? Porque elas estão influenciadas, elas estão dominadas. Exato. E o Pedro está a abordar esta situação para falar acerca da luta espiritual que nós passamos. A luta contra o diabo. É isso. E então depois diz assim, estejam alerta e vigiem. O diabo, o vosso inimigo, a palavra diabolos significa aquele que se opõe. O diabo não é uma entidade apenas. O diabo é a manifestação de um espírito que se opõe ao Espírito de Deus. Não sois vocês em número de 12 e um de vós é um diabo? Não foi o que Jesus falou? Sim, sim. Não sois vós em número de 12 e um de vós é um diabo? Então, o diabo não é aquele rabudo que tem cornicho e tem o rabinho e anda com a forquilha. Isso não. O diabo, ou Satanás, é realmente a expressão do mal que tenta dominar-nos para que nós não façamos o que Deus quer. É verdade. Está a ver? É isso. É o acusador, é o tentador. É verdade. E o tentador não é personificado. O tentador, uma pessoa... Eu estou a falar, e o irmão Zé opõe-se àquilo que eu falo. O irmão Zé se constitui para mim como um diabo. Porquê? É um opositor. Pois, exato. A palavra diabo significa opositor. Exato. Então ele diz assim, estejam alerta e vigiem. O diabo, vosso inimigo, anda em redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. E diz assim, resistam-lhe, permanecendo quê? Firmes na fé. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha para mim, o diabo não é omnipresente. O diabo não é omnisciente. Não. Pronto.
Agora vejam uma coisa. Pedro está a escrever aos irmãos que estão dispersos. São irmãos que estão uns aqui, outros ali, outros ali. Ele está a escrever uma epístola universal para eles. E ele está a dizer uma coisa, olha, vocês estejam atentos, estejam sóbrios, ou seja, não se desviem de Deus. Por isso é que eu vos ensinei, não se provoquem à ira, deem-se bem, relacionem-se bem, entendam-se bem, porque tudo isso é fechar as portas ao diabo, é não dar lugar ao diabo. Exato. E Pedro, quando vem, fala assim, resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês, que vocês têm no mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, porque o crente sofre. Olha, irmão, o crente sofre. Veja bem, vocês já têm consciência como é que eu ia dizer, da profundidade da nossa luta. Um dos grandes adversários, um dos nossos grandes adversários, sabe o que é? Os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos, são canais que o inimigo usa. Porque a tentação vem pelo império dos sentidos. Como é que ele tentou Jesus? Olha, primeiro, no estômago, estás com fome. Olha, diz que estas pedras se transformam em pães. Depois o que é que ele vai? À glória. Olha, vou-te lá levar em cima, estás a ver o mundo e a glória dele, vou-te dar isto tudo se prostrado me adorares. O diabo tinha a consciência do valor da adoração. Claro. E depois ele dizia, lança-te daqui abaixo e tudo mais. Ou seja, manifesta lá a tua fé, se és o Filho de Deus. O que é que te impede de fazer isso? Claro. E Jesus disse, olha, não tentarás sujeito a Deus. É isso. Eu não tenho nada para mostrar a ninguém. É verdade. Nós não temos obrigação nenhuma de mostrar a nossa fé. Nós temos que viver por ela e os outros que vejam. É isso mesmo. É verdade. É verdade. E então aqui o Pedro diz isto. O Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, diga comigo, durante um pouco de tempo. Você já viu? Durante um pouco de tempo. Nós é que consideramos que o nosso sofrimento é muito longo. Já é tempo a mais. E quando esperamos uma coisa de Deus, parece que o tempo passa e as coisas não acontecem. O tempo passa e as coisas não acontecem. E o Pedro está a chamar um pouco de tempo. Um pouco de tempo. Diz assim, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá como firmes alicerces. Sobre firmes alicerces. A ele seja poder para todo o sempre. Amém. Olhem para mim. O Pedro está a dizer uma coisa muito simples. Comportem-se da maneira como eu vos disse. Os novos sejam humildes para com os mais velhos. Os mais velhos não lancem os jovens à ira. Tenham um bom relacionamento entre todos. E entretanto, porquê? Porque há um adversário que é o diabo. E o diabo anda à procura a ver a quem possa tragar. Ou seja, o diabo anda à procura de nós pormos o pé em ramo verde. E então o que é que ele diz? A primeira instrução que ele nos dá é humilhem-se. A igreja ensinou o amarrar o diabo. Eu vou falar aqui abertamente. Claro. O amarrar o diabo. Exato. Mostrem-me lá na Bíblia onde é que está ensinado isso. Não. As pessoas deturpam tudo o que está escrito. Quando a Bíblia fala que um espírito, quando não se pode tomar a casa forte se não prendermos primeiro, amarrarmos primeiro o mais forte. Mas isso não tem nada a ver com o amarrado do diabo. Se o diabo estava amarrado, porquê é que ele faz tanta asneira? É verdade. Então as cordas que são usadas não prestam, estão podres. Não é? É verdade. E é curioso que você, lá nenhum na Bíblia, vê isso, mas há uma coisa que você vê na Bíblia: não deis lugar ao diabo. É isso. Esta é a verdade. É isso. O Tiago ensina isso. Nunca digas Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado pelo mal. Não deis lugar ao diabo. Nós temos todas as condições para não darmos lugar ao diabo. Como? Através da humildade. Eu vou-me humilhar. Eu vivo uma vida de humilhação, ou seja, vivo uma vida de total entrega a Deus. Eu não sou uma pessoa altiva. Você não é uma pessoa altiva. E o diabo aí não vem com... Como é que o diabo ataca pessoas assim? Vaidade, soberba. O que é altivez? Altivez é a expressão externa da vaidade. É isso. Mas se nós tivermos um caráter humilde, o diabo não tem condição. Jesus até podia dizer, pois eu sou filho de Deus e queres ver que eu me mando? Pois, não. Não é? Mas isso já estava a faltar à palavra de Deus.
Mas ele estava a dizer, não, se eu vim por vontade do meu pai para o deserto, Exato. foi o Espírito do meu pai que me trouxe cá, eu só tenho é que fazer a vontade dele. Exato, é isso mesmo. Não há nada. Se nós temos o Espírito de Deus, só temos é que fazer a vontade de Deus. É isso mesmo. E então ele começa no versículo 6, diz, humilhem-se. Depois no versículo 7 ele diz, libertem-se de toda a ansiedade. A ansiedade mata, irmãos. A ansiedade desgasta. É isso. Depois no versículo 8 diz assim, sede sóbrios e vigilantes, em nada desapercebidos. Quando nós somos sóbrios e vigilantes, nós somos quê? Cuidadosos, estamos atentos. Sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Exato. Estejam atentos. E hoje em dia, mais que nunca, nós temos a necessidade da manifestação dos dons e principalmente o dom do discernimento. Nós temos que entender o propósito de todos aqueles que falam connosco. É isso. É muito importante, eu falo lá para casa, é muito importante, num relacionamento, é muito importante numa conversa, nós permitirmos que o Espírito Santo nos discirna, nos dê discernimento Exato. acerca da outra pessoa que está a contactar connosco, a falar connosco, a comunicar connosco. Porquê? Porque o dom do discernimento nos vai revelar qual é o intento da pessoa. Exato. O intento da pessoa. É isso mesmo. O dom do discernimento é muito importante para a nossa proteção. E então aqui o Pedro escreve isso. Fala acerca da libertação da ansiedade, ou seja, descansar nele. Quando é que nós somos libertos da ansiedade? Quando nós aceitamos o apelo dele, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Grande parte das pessoas que vieram a Jesus eram pessoas ansiosas. E eles encontraram nele o quê? Descanso. É isso. Vocês vão aprender de mim, vocês vão aprender de mim, vão olhar para mim e vocês vão ver, na verdade, este é um líder manso e humilde. Claro. Jesus não era altivo, era manso e humilde. Exato. Estão a ver? São essas referências que nós temos que pegar. Não sei se vocês estão a seguir o raciocínio. Sim. São essas referências que nós temos que viver olhando para Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é aquilo que nós possamos dizer que Ele é. Não, Ele é o que Ele é. E toda a nossa resposta vai indicar o que é que nós somos nele. Exato. É isso. Porque muitos responderam quando Jesus disse, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Olha, uns dizem que és Elias, outros dizem que és um dos profetas, outros dizem que és João Batista e tudo mais. E Jesus não ficou espantado. Claro. E virou-se pronto. Agora o importante é, quem vocês dizem que eu sou? E vocês? Foi. Quem é que vocês dizem que eu sou? E o Pedro recebe a revelação, Sim. tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Exato. E é sobre esta pedra, sobre quem? Sobre Cristo, que é a pedra angular, que a igreja é sustentada. É a principal pedra de esquina, é aquela que vai unir judeus e não judeus. É aquela que vai fazer com que judeus e gentios façam parte da igreja de Cristo, que é Ele que a edifica. Sim. Eu edificarei a minha igreja. Não é nenhum homem, não é nenhum líder, é Cristo que edifica a igreja. Exato. E é Cristo que traz à nossa consciência o que é a igreja e que nós somos também, como Ele é a pedra angular, nós também somos pedras vivas nessa edificação. Exato. É isso. Amém? É verdade. E então depois o que é que aparece? O versículo 9 diz assim, resistir firmes na fé. E quando nós resistimos firmes na fé, é como o Paulo falou em Efésios 6, havendo feito tudo, ficar firme. Nós não vivemos por resultados, nós vivemos por convicções. Exato. Quando nós semeamos uma coisa, nós não vemos o resultado da nossa seara logo, ou vemos? Não. Porque nós andamos por fé e não por vista. Exato. Quando eu tomo uma atitude de fé, o que é que surge? A fé, a seguir à fé vem quê? A esperança e o amor. Isso. E repare que faz todo sentido. O que é que me leva a semear? É a fé. Exato. Certo? E o que é que me leva a esperar? É a esperança. Esperança. Mas é uma esperança diferente. Em Deus nós temos uma viva esperança. É isso. Nós não temos uma falsa esperança. Tudo o que nós fizermos nele, nós vamos receber, vamos conseguir alcançar se não houvermos desfalecido. Então a nossa fé tem que ter a ação completa. E por isso é que o Pedro diz, resistam firmes na fé. E o Paulo ensinou em Efésios, ficar firmes em todo o tempo. Havendo feito tudo, ficar firmes. Ou seja, ainda que vocês não vejam resultados, esperem. É isso mesmo. Esperem, porque melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Claro. E então Pedro aqui fala precisamente a mesma coisa. Reparem bem. Vamos ao 10 outra vez. O Deus de toda a graça, ou seja, Pedro agora diz assim, em razão da vossa permanência e da vossa firmeza na fé, vocês vão receber galardão.
Porque muitos desistem porque não veem. Não, não. A gente resiste porque crê. Crê, exato. É isso. E então o Pedro diz, o Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, vocês vão passar pelo vale da sombra da morte. Vocês vão passar pelo sofrimento. Olha, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, diz ele, vos restaurará, vos confirmará. Quem é que faz isto? É Deus. Oh, irmãos, quem é que nos restaura? É Deus. Quando nós estamos todos partidos. É Deus. Há uma coisa que vem à nossa vida que nos parte completamente por dentro. É Ele. Não é? É Quem Ele. é que nos restaura? É Ele. Mas Deus usa pessoas para entrar nessa seara. Claro. É verdade. Os irmãos, um consolo, uma palavra de Exato, estímulo, uma palavra de exortação, tudo isso faz com que, na verdade, nós sejamos de novo levantados. Não é? Todos os Exato. caídos, o Senhor o levantará. Através de quem? Através da Irmandade. Exato. Porque somos um corpo. Quem é que põe o penso na minha perna? São as minhas mãos. Claro. Ou são as mãos do irmão, Sim, ou são as claro. mãos da Celeste, ou são... Exato. Compreendem? É assim que nós temos que ter esta consciência. E então o que é que a Bíblia diz? Diz assim, depois de ter sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará quem? O Senhor. Os confirmará quem? O Senhor. Senhor. Lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Quem? O Senhor. A Ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Amém. Olha para mim, então não é amarrar o diabo, é resistir-lhe, firme na fé. E o que é resistir firme na fé? O que é a fé? A fé verdadeira é uma vida vivida com base naquilo que Deus promete, ou seja, a fé é a minha obediência à palavra. A fé me leva a obedecer à palavra. Qual foi a fé de Jesus para vencer o diabo no deserto? Foi a palavra. Não tentarás, está escrito, diabo, não tentarás o Senhor teu Deus, já que tu estás a falar das Escrituras e nas Escrituras dou-te um banho. Não tentarás o Senhor teu Deus. Claro. E o diabo disse assim, caramba, deixa lá ver se eu apanho noutra coisa. E então ele tentou na soberba, tentou na luxúria, tentou em tudo. E não conseguiu. Porquê? Porque o Senhor resistiu firme. E é esse espírito de fé, que nós temos. É quando nós vemos as coisas mal, nós temos a certeza que temos um Deus... Oh, irmãos, vocês têm alguma dúvida do amor de Deus? Não. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Há maior garantia do que essa. Aquele que deu o filho. Não, mas Aquele que deu... Pensem comigo. E lá em casa também. É isso. Como é que nós não... Como é que o amor de Cristo nos constrange? É desta forma. É que Jesus Cristo fez tudo, não sendo eu merecedor de coisa nenhuma. O que é que eu fiz para merecer a Cristo? Nada. Mas Deus fez tudo por amor a mim. É. Quando alguém... Se o Paulo está a passar por um problema qualquer e se eu ajo na vida do Paulo por amor do Paulo, não há dúvida nenhuma que o Paulo diz assim, caramba, mas que grande amor que aquele irmão me tem. Ajudou-me neste momento e tudo mais. Não é vassalagem. Claro. Eu quero deixar aqui bem claro também lá para casa, que há muitas pessoas que têm uma tendência depois de agir como age o mundo. O mundo, quando faz um favor a alguém, diz, ficaste-me a dever esta. Não é? Mas nós não. Nós fazemos o bem porque isso já é a manifestação da natureza que há em nós. Nós fazemos o bem sem a pretensão de tirar proveito, seja do que for. Exato. É como aqui o Pedro ensina, olha, façam tudo, mas não façam com outra intenção. Façam por prazer. Façam por prazer. Não há melhor recompensa para aquele que ajuda outra pessoa do que ver o fruto da ajuda na vida dela. É isso não é? mesmo, é verdade. Isso é que é o mais importante. Então, tendo esta consciência, o diabo não leva vantagem, irmãos. Por isso é que eu não estou minimamente preocupado com o diabo. Ele existe. É real? É. Porque sempre que nós pregamos... irmãos, a primeira coisa que acontece sempre que um pregador prega, o diabo levanta poeira logo. O diabo levanta poeira logo. Porque ele sabe que conta a palavra de Deus, não tem hipótese. É verdade. Por isso é que a Bíblia diz que o príncipe deste século cega o entendimento para que as pessoas não entendam a palavra. Porque ele sabe que o poder da palavra cura, Sim. o poder da palavra liberta. E ele tenta a todo o custo deturpar a palavra. Por isso é que o diabo toma púlpito. O diabo toma púlpito para quê? Para entreter as pessoas, para que elas não ouçam o verdadeiro Evangelho e continuem a ser manipuladas por ele e maniatadas por ele. Irmãos, há igrejas pelo mundo afora hoje que até metem rodas de samba nos púlpitos. É verdade, é isso. É verdade. Eu fiquei. É verdade, é. Eu fiquei. É verdade, Honestamente. é. Eu fiquei mesmo triste por ver até que ponto é que a igreja, para cativar pessoas, o Evangelho não chega. É verdade. Jesus Cristo nem sequer grupo de louvor tinha. Ele pregava seco. Ele pregava seco.
Era pão sem nada. Claro, claro. Mas não é que esse pão sem nada era o pão da vida. E é mesmo. E é mesmo. Hã? Pensem bem. Quando o Evangelho só não chega, então o mundo não tem esperança. O mundo está completamente perdido. Exato. É isso. Jesus nunca criou ambiente. Jesus sentava-se debaixo de uma figueira. Jesus sentava-se debaixo de uma oliveira. E havia templos. E havia sinagogas. Sentava-se ali e falava com as pessoas. Explanava o Evangelho. E lá estava o tal terreno em que este coração é um, o da Laurinda é outro, Claro, o Rosário é outro. A palavra do Senhor nem se quer dizer. A oportunidade é dada a todos, porque ninguém pode dizer assim, eu não ouvi. Exato. Vocês lembram-se daquela parábola dos trabalhadores da vinha? Uhum. Das diferentes horas do dia. Então vocês, chegou ao assunto, então vocês ainda estão aqui, ainda ninguém nos disse nada, não, então de agora digo-vos eu, vou para lá trabalhar. Exato. O que é que isto significa? Que na presença de Deus ninguém se achará escuso. É isso. Todos ouvirão. Por isso é que a Bíblia diz que o sinal, o último sinal é o Evangelho, é pregado em testemunho a todas as gentes. Exato. E então depois virá o fim. É isso. Não é pelos terremotos, não é por isto, não é por aquilo, não. É pelo mundo ser evangelizado e não haver ninguém que tenha a autoridade de dizer eu nunca ouvi falar de Jesus. Pois. E esse é um papel que diz respeito à Igreja. Claro. Que somos nós. É isso. Os nossos vizinhos têm que ter a consciência de quem nós somos. Os nossos colegas de trabalho têm que ter a consciência de quem nós somos. É isso. As pessoas com quem nós contactamos diariamente têm que ter a consciência de quem nós É somos. verdade. Porque essas pessoas não são desculpáveis. É isso. Deus se ofereceu ao ser humano e o ser humano o aceita ou não o aceita. Mas não há Claro. ninguém que diga, não, eu nunca ouvi. Pois. Eu nunca ouvi. É isso. Ok? A gente fala e a pessoa se Eu quer nunca ouvi. aceitar, Não aceita. é nada. Era este pequeno estudo que eu É trazia isso. esta noite para nós termos a consciência de que o diabo não tem poder sobre nós, porque nós vivemos sujeitos a Deus. Vivemos com toda a humildade, sujeitos a Deus. A palavra de Deus é a nossa arma, é o nosso escudo. E então nós podemos viver tranquilos e podemos viver em paz, que o diabo não tem lugar. Se nós não lhe dermos lugar, o diabo não tem lugar. O diabo é legalista, ele cobra. A Bíblia diz que Deus dá, mas não joga na cara. É verdade. Mas o diabo joga, o diabo cobra. É isso. E é isso que nós temos de ter cuidado. É não dar lugar ao diabo. O não dar lugar ao diabo é, por exemplo, porque é que eu me vou zangar com o Davi? Pois. Vale a pena. Se eu me zangar com o Davi, Pois. o diabo vem e diz, pois, Pois. É isso. estás a ver? É. O próprio diabo lança Ataca achas mais. para a fogueira. Está com Lança achas para a fogueira. E então nós não, como já sabemos, olhamos para Pedro e o Pedro diz isso. Para nós vivemos de uma forma humilde, para nós vivemos sujeitos uns aos outros, isso é uma coisa que está na nossa mão. Essa é a verdadeira arma para o diabo. Portanto, o amarrar o diabo é uma brincadeira que a Igreja usou e que não funciona. Porque a gente vê irmãos a amarrar o diabo e o diabo a espojar-se na vida deles, a fazer da vida deles gato-sapato. E é verdade. Agora, se nós não lhe dermos lugar, mostrem como é que ele se manifesta na minha vida. Não. Eu costumo dizer, na minha casa só entra quem eu quero. Exato. É isso mesmo. Na minha casa só entra quem eu quero. Exato. E por isso é que eu tenho cuidado, quando saio, fecho a porta. Pois. Por isso é que nós temos que manter sempre a nossa porta fechada contra o maligno e sempre a nossa porta aberta para Deus. É isso. Amém? Amém. Glória a Jesus. É isso. Vamos inclinar só a nossa cabeça, com sinal de respeito a Deus e em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, obrigado, Senhor, por um dia tu teres cruzado caminho connosco e te termos conhecido, Senhor. Obrigado pelo teu amado Filho Jesus Cristo ter vindo revelar-te a nós. Nós hoje podemos dizer, eu conheço a Deus, porque eu conheço a Cristo. É verdade. E se alguém me perguntar hoje Graças a Deus. quem é para mim Jesus, a resposta é uma só, Senhor. É o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso. A pedra viva na qual a Igreja é edificada. Te agradecemos, querido Pai, pelo grande amor com que Tu nos amas. Tu nos amaste ao ponto de dar o Teu Filho e nos continuas a amar porque não nos deixaste sós. Enviaste para nós um novo outro Consolador, o Espírito Santo, para que Ele estivesse connosco sempre. Obrigado, Pai, porque nunca estaremos sós. Porque a Tua palavra nos faz saber que Tu não dormes, nem os Teus olhos se fecham. É verdade. Graças Pai, Satanás não tem poder nem autoridade para se mover ou manifestar na nossa vida, porquanto nós não lhe daremos lugar, porque estamos alertados pela Tua palavra, através do Teu apóstolo Pedro, Senhor. Te louvamos e agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Pai, te peço uma bênção muito especial, não só para estes irmãos que estão comigo esta noite aqui, Senhor, mas para todos aqueles que nos vão ver através das redes sociais,
que a tua boa mão repouse sobre cada um deles, em nome de Jesus. E se no meio deles houver alguém doente, Senhor, nós oramos para que o teu poder curador se manifeste agora mesmo na sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Para que todo aquele que está deitado em leito de enfermidade, Senhor, seja realmente curado e tocado pelo teu divino poder, em nome de Jesus, pelo poder do teu grande amor, porque tu és o Deus que sara. Amém. Então, Senhor, declaramos que todos esses irmãos, todas essas pessoas que nos possam vir a ver, que sejam saradas, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. 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 E amém. Amém. Quero dizer que vos amamos de todo o coração. Lançamos aqui um convite, como sempre fazemos, para se juntarem a nós à sexta-feira à noite, às 9 horas, na Rua Gilianes, número 3A e 3B, no Lavradio. E também ao domingo, às 10 horas da manhã, para o nosso culto dominical. Lá estaremos para louvar e adorar ao Senhor. Sexta-feira é um culto dedicado mais ao ensino, e o domingo é um culto dedicado mais à adoração, à entrega do pleno culto ao nosso Deus. Amém? Amém. Temos sempre encontro marcado com Deus, porque está escrito: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Amém. Amém? Amém. Deus sempre nos honra, porque a Graças promessa a é Deus. essa: aquele que me honrar, eu o honrarei. É verdade. Uma santa noite para todos. E da nossa parte, um bem-aja por nos Amém. assistirem. É para isso que nós aqui estamos também. Obrigado, Jesus. Uma boa noite.